Olá, meus irmãos, paz eterna para todos, tudo bem com vocês? Meus irmãos, é um prazer estarmos aqui nessa noite, juntos para compartilhar uma palavra, analisar esse pequeno texto e esse tema que nós colocamos aqui hoje. É um tema bem conhecido para aqueles que já conhecem o Evangelho da Graça e do Reino Eterno. Nós pregamos a obra consumada, o Tetelestai de Deus na cruz. E no ano 70 a história se fechou e dali para cá nós entendemos que tudo que Deus planejou e tudo que Ele falou que iria fazer, já fez. Hoje nós estamos no reino eterno de Deus. O que falta hoje é entender realmente esse reino maravilhoso e viver esse reino. E quando partir dessa atmosfera, nós viveremos apenas no Espírito para sempre. Nós já somos no Espírito e vamos continuar vivendo no Espírito, mas não com essa mentalidade desse mundo. E o tema nessa noite é: quem tentou Jesus? Você já parou para analisar? Analise bem, pense o que você aprendeu, está coberto de razão, tem alguma dúvida? Ou alguns textos nos deixa a desejar. Você que não é inscrito, inscreve no meu canal, dá um joinha, divulga essa mensagem. Quando eu vi essa mensagem da obra consumada, eu fiquei encantado e aprofundei nela, e hoje nós estamos aqui divulgando essa mensagem porque ela é muito interessante, que realmente vai de encontro com tudo aquilo que eu tinha aprendido. Então inscreve aí no canal, participe aí nos comentários. E esse canal tem crescido pela sua pessoa, você que tem nos ajudado. Então divulga aí esse canal, envia um vídeo para outros, para que eles possam também desfrutar desse reino maravilhoso. Então, quem tentou Jesus? Nós vamos analisar esse texto, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que diz assim: não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana. O texto já está bem claro, Paulo está escrevendo. Mas fiel é Deus, a qual não deixará que sejais tentado acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o meio de saída, para que as possa suportar. Nesse texto, Paulo está dizendo que existe tentação além do ser humano. Ele está dizendo que não sobreveio tentação que não fosse humana. Então, o que Paulo deixa bem esclarecido, que não existe uma tentação no mundo espiritual. E é o que nós vamos analisar. A tradição diz que foi o diabo que tentou Jesus lá na cruz, mas a palavra diabo é um ser das trevas mesmo, foi criado, linguagem de figura. O que você acha que essa palavra diabo, Satanás, é realmente isso que mostraram para nós? Ou se analisar no hebraico e nas traduções antigas, qual seria a definição dessa palavra? Ou será que esse diabo foi inventado para que o mundo hoje vivesse com medo, com dúvida e insegurança daquilo que Deus fez? Qual é o profeta do Antigo Testamento que viu o diabo ou foi tentado pelo diabo? Você já viu alguns profetas do Antigo Testamento que foram tentados pelo diabo? Por que o diabo só aparece Mateus, Marcos, Lucas para frente? Você já parou para analisar esse contexto? Será que Jó viu o diabo? Será que Davi viu algum diabo? Ou foi tentado pelo diabo? Ou eles foram tentados pela sua cobiça? Será que os discípulos foram tentados por algum adversário? Será que a palavra ali, quando expulsava os demônios, era demônios mesmo? Ou era o espírito de uma pessoa que estava atribulado? Tem mensagem minha que fala sobre isso aí.
Marcos capítulo 7, versículo 21, que diz assim: pois é do interior do coração do homem que procede os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, a cobiça, a maldade, o dolo, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia e a soberba, a insensatez. Todas estas más coisas procedem de dentro e contamina o homem. Então, você analisando esse texto, alguma coisa veio de fora e entrou no homem para que o homem se tornasse mau? Não. Tudo que está dentro do homem é o que contamina ele. A maldade, o adultério, a inveja, a cobiça, tudo isso sai de dentro do homem. Então, aonde entra o tal diabo que a religião inventou? Se a maldade está dentro de mim, se o adultério sai de dentro de mim, se a cobiça sai de dentro de mim, se todo o mal sai de dentro de mim, então aonde encaixa esse zoiudo? Não tem encaixe para ele. Toda tentação vem da carne. Então, quando Jesus foi tentado no deserto, quem estava tentando ele? Lembre que todo o mal estava dentro dele. Então, aí é fácil você saber que quem tentou Jesus? A natureza humana dele. Então, ele tinha duas naturezas, uma divina e outra humana. Essa natureza humana, que era o mal, que tudo de ruim estava dentro de Jesus também, que era o próprio Deus, então ele teve fome, ele passou alucinações, ele não foi guiado pelo Espírito para lugar nenhum, porque a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo. E uma pessoa cheia do Espírito Santo pode ser visitada pelo diabo? Fica muito difícil de encaixar um texto desse na nossa mente. Tiago capítulo 1, versículo 13, que diz assim: ninguém sendo tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Opa! Quem estava lá no deserto? Era Deus ou era Jesus? Se é Deus, se Jesus é Deus, ele não pode ser tentado pelo mal. Um demônio lá, ele foi tentado pela natureza humana. Ele a ninguém tenta. Então, se Deus não tenta ninguém como um ser espiritual, como é que ele vai dar chance para um ser espiritual tentar os filhos dele? Não tem lógica. Versículo 14. Cada um, porém, é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, como é que nós somos tentados? Por aquilo que nós desejamos. Então, a minha tentação é o quê? É aquilo que meus olhos veem. E se eu fosse cego, não tinha como os olhos ver, é difícil um cego ser tentado, porque ele não está vendo nada. Então, tudo aquilo que você está na sua vista, você é iludido pela sua vista, pelaquilo que você vê. Então você é tentado por aquilo. Não vem tentação senão humana. E Jesus disse: se seus olhos for bom, todo o seu corpo vai o quê? Vai ficar bom. Mas se ele for mal, grande é as trevas que você atrai para você. Versículo 15. Então a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Então aqui, quando alguém era atraído lá pelo mal, aquilo gerava o pecado. O pecado ainda não tinha sido vencido na cruz. E o pecado gerava a morte. Se mas hoje o pecado não gera morte, não. Porque a morte já foi morta. Hoje, a maldade pode te gerar morte física. Morte espiritual foi vencida. A Bíblia diz que
Paulo, em Romanos capítulo 5, ele diz, olha, a morte reinou de Adão até Moisés. Reinou é passado. Então hoje, Deus, quando tirou o pecado, meus irmãos, Ele não tirou a maldade de dentro de nós. Você pode ver que tudo de ruim sai de dentro do homem. E Jesus perdoou o quê? O pecado. O que era pecado para os judeus? Transgressão da lei. Quando Ele vence a lei, Ele tira a transgressão e dá chance para o homem viver pelo novo caminho, que é pelo Espírito de Deus. Mas a Bíblia diz que foi o diabo que tentou Jesus. A Bíblia diz que foi o diabo que tentou Jesus. Mas foi o diabo como um ser das trevas, uma palavra que se deu para esse mal. Então foi Judas que tentou Jesus, porque Jesus disse que Judas era um diabo. Então já descobrimos quem era o diabo, era Judas. Você nota que não é por aí. Judas era um adversário, aquele que se opunha contra Deus. Então Satanás, diabo, significa adversário, aquilo que é contra Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 18, diz assim, pelo que quisemos ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, e Satanás nos impediu. Agora você nota esse texto, meus irmãos, que Paulo queria ir anunciar o evangelho aos gentios, aqueles que estavam longe, mas Satanás impediu ele. Mas como é que Satanás impediu Paulo? Será que o Satanás apareceu na frente de Paulo e disse, Paulo, você não vai a lugar nenhum? Será que foi isso que aconteceu quando Paulo disse que Satanás não deixou ele ir? E se essa palavra fosse traduzida para a língua original, será que é o Satanás? Ou muitos adversários impediram que Paulo fosse pregar para os gentios? Agora nós vamos ver o contexto desse versículo. Olha o que está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 15, que Paulo estava querendo ir pregar para os gentios, mas o diabo não deixou ele. Será que o diabo apareceu lá e falou, Paulo, você não vai a lugar nenhum? Nós vamos ver o que Paulo tinha em mente quando ele disse que o diabo não deixou ele ir. Essa palavra diabo poderia ser traduzida para o adversário, que eram os próprios judeus que não queriam que os gentios fossem salvos. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 15, que diz assim, os quais mataram ao Senhor Jesus, bem como os dois profetas, e a nós nos perseguiram, e não agradaram a Deus, e são contrários a todos os homens. Quem não agradou a Deus? Quem matou os profetas? Não foi o próprio povo de Jerusalém? Versículo 16. E nos impedem de falar aos gentios, para que sejam salvos, de modo que enche sempre a medida dos seus pecados. Mas a ira caiu sobre eles. Afinal, nós, porém, irmãos, sendo privados de vós, por algum tempo. Por que eles foram privados de vós? Porque Paulo queria ir, mas os judeus não deixavam. De visitar, mas não de coração. Tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Então Paulo estava dizendo que o que mataram a Jesus, mataram os profetas, e agora estava impedindo que eles fossem pregar para os gentios, para que a medida do pecado deles fosse aumentando. E o verso 18, Paulo completa e diz assim, pelo que quisemos ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, e Satanás nos impediu. Então foi um Satanás mesmo que apareceu para impedir Paulo? Ou era os opositores que não queria que Paulo fosse pregar para os gentios?
Então aí você analisa o texto para você ver se era mesmo Satanás, o diabo, o adversário mesmo de Paulo que matou Jesus, ou se era o povo judeu. Claro que eram os judeus. Hebreus capítulo 4, versículo 14, que diz assim: tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou o céu, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então Paulo estava dizendo que Jesus, ele foi um sumo sacerdote e foi tentado como eles, como homem, e não veio tentação senão humana. Se Paulo está dizendo que a tentação é humana, agora Jesus foi feito um sumo sacerdote e ele passou pelas mesmas provas que o homem passou. E ele foi tentado com toda a tentação que os irmãos foi tentado. E Paulo disse que não há tentação senão humana, então a tentação de Jesus era espiritual ou era humana? Humana também. Marcos capítulo 14, versículo 38, que diz assim: vigiai e orai, para que não entrei em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, se o espírito está pronto, qual é o espírito que vai tentar uma pessoa que o espírito já está pronto? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E carne vai tentar espírito? Ou o espírito vai tentar carne? Ou é a carne que tenta a carne mesmo? E luta contra o espírito? A luta, meus irmãos, é a carne e o espírito, mas não é um espírito das trevas. É nós mesmos somos um espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. Esse espírito não é dessa terra. Então a tentação é a carne. Toda tentação é humana. Então não adianta colocar uma tentação de Jesus, que foi um ser das trevas que tentou ele. Ele estava cheio do espírito. E quando completou 40 dias e 40 noites, chegou o tentador. Quem era o tentador? A fome dele. E ali ele começou tendo fome. Olha, já que você está com fome, Jesus de Nazaré, o homem, transforma essa pedra em pão. Quantas vezes você já conversou sozinho? Quantas vezes eu já conversei sozinho? Mas com a nossa carne. É nós mesmos. É a nossa luta constante. Não é o ser das trevas. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9, que diz assim: mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação, em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Então, o cara quer ser rico. Ele vai ter muita dificuldade, vai cair em muitas concupiscências. E ele acaba fazendo o quê? Caindo na ruína e na perdição. Porque o dinheiro mal aplicado, a riqueza mal aplicada é um caminho para o mal. Sendo guiado pelo Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai pelo Espírito, e não a vez de cumprir a cobiça da carne. Então, quando a pessoa anda pelo Espírito, a carne ela fica amortecida, ela não vai dar lugar à carne. Porque a carne luta contra o diabo. A carne luta contra o diabo? Não, a carne luta contra o Espírito. Mas que Espírito é esse? É o Espírito das trevas ou é nosso Espírito? É o Espírito que Deus nos fez. Nós somos filhos de Deus no Espírito. E contra a carne. Esta se opõe um a outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estás debaixo da lei ou da carne. Então não existe, meus irmãos, um espírito tentando ninguém. O que existe é a carne te levando ao delírio, ao fracasso. Então,
Toda tentação é humana, então você precisa vigiar para você não entrar em condenação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Primeira carta de João, capítulo 12, versículo 15, que diz assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não vem do Pai, mas sim do mundo. Vem do mundo físico ou vem do espírito maligno? Vem do mundo, vem da cobiça dos olhos. Os frutos do espírito, para a gente terminarmos. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O que nós precisamos ter hoje, meus irmãos? Todos esses frutos do Espírito. Amor, longanimidade, paz, porque isso faz parte do reino de Deus. O reino de Deus é o que? A paz, alegria, gozo, domínio próprio. Então, quando você entende que não existe um demônio para te tentar, e nem um ser das trevas, mas existe o seu pior inimigo, que a Bíblia diz que o pior inimigo mora com você, que somos nós mesmos, é uma fera. Então, nós precisamos manifestar esses frutos do Espírito. Para que, Simar? Para ser salvo diante de Deus? Não. Para ser salvo de você mesmo, das suas obras, você precisa ter um controle, um domínio próprio para que você suceda bem no seu dia a dia. Tá bom, meus irmãos? Então Jesus não foi tentado pelo ser das trevas. Ele foi tentado pela cobiça dele mesmo. E ele venceu lá. E a Bíblia diz que chegou os anjos e serviu ele. Como serviu, meus irmãos? Porque ele venceu a batalha. E agora Deus vem e acalenta o seu coração e ele passa pelaquela prova, passa pela luta, meus irmãos. Não fala que é o diabo, não. É a nossa cobiça é que nos faz tropeçar e plantarmos frutos que não estamos preparados para a colheita. Então, plante sementes boas, que com certeza você vai colher coisas boas. Melhor noite para você. Até a próxima oportunidade.